Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. De novo, o dia do Senhor nos traz mais perto do altar, mesa da palavra da Eucaristia, oportunidade, lugar e tempo onde nós sabemos poder saciar-nos do verdadeiro Deus. Por isso, o que acabamos de cantar torna-se um desafio nesta dimensão da fé. Tanta coisa anda por dentro de nós, tantas e tantas vezes. Se a boca fala da abundância do coração, sabemos, ao menos pelas palavras, que muitas coisas se apoderam de nós que não são reflexo da presença de Deus. Por isso há que gritar e cantar que Jerusalém ande sempre por dentro de mim, na minha maneira de ver e de olhar a vida, de entender as circunstâncias, de acolher os outros, de celebrar o verdadeiro Deus. Por isso aqui estamos, conscientes de toda esta realidade e verdade que nos habita, a pedirmos perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, a confiarmos-nos à bondade e à misericórdia de Deus, para que Jerusalém vá com cada um de nós a todo lugar e momento da vida. Peçamos perdão dos nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Oremos. Senhor Deus, que unis os corações dos fiéis num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais, espero o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor a Shebna, administrador do palácio. Vou expulsar-te do teu cargo, remover-te do teu posto. E nesse mesmo dia chamarei o meu servo Eliaçã, filho de Hilaias. Hei de revesti-lo com a tua túnica, hei de pôr-lhe à cintura a tua faixa, entregar-lhe nas mãos os teus poderes. E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei aos seus ombros a chave da casa de David, há de abrir sem que ninguém possa fechar, há de fechar sem que ninguém possa abrir. Fixá-lo-ei como uma estaca em lugar firme, e ele será um trono de glória para a casa de seu pai.
Palavra do Senhor. Em vós, Senhor, eu pus a minha esperança. Sois o meu Deus, toda a minha vida está nas vossas mãos. Em vós, Senhor, eu pus a minha esperança. Sois o meu Deus, toda a minha vida está nas vossas mãos. De todo o coração, Senhor, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anjos vos hei de cantar, e vos adorarei voltado para o vosso templo santo. Em vós, Senhor, eu pus a minha esperança. Sois o meu Deus, toda a minha vida está nas vossas mãos. Hei de louvar o vosso nome pela vossa bondade, porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes, aumentastes a fortaleza da minha alma. Em vós, Senhor, eu pus a minha esperança. Sois o meu Deus, toda a minha vida está nas vossas mãos. O Senhor é excelso e olha para o humilde, ao soberbo conhece-o de longe. Senhor, a vossa bondade é eterna. Não abandonareis a obra das vossas mãos. Em vós, Senhor, eu pus a minha esperança. Sois o meu Deus, toda a minha vida está nas vossas mãos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus. Como são insondáveis os seus desígnios, incompreensíveis os seus caminhos. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que tenha de receber retribuição?
Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Amém. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe. Perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis vós que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Eu também te digo a ti, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não levarão a melhor contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. O domingo, o dia do Senhor, que começamos a celebrar já neste entardecer do sábado, coloca-nos sempre perante esta catequese pontual, importante para o dia-a-dia da nossa vida, no fundo, para nos ajudar a entender o lugar de Deus na vida, na realidade de cada um de nós. Hoje, logo na primeira leitura, nós encontramos-nos com uma palavra com a qual nem sempre lidamos bem. A palavra poder. É uma palavra pobre, sem dúvida que o é. Realmente o poder pode cegar, o poder pode criar fascínio no olhar, no coração de muitos. Poder pode parecer absoluto e até mesmo eterno, mas, atentos à realidade da vida, facilmente descobrimos que o poder é efêmero e passageiro. Assim nos disse Isaías, logo na primeira leitura, quando punha assim diante de nós o Shebna, administrador do palácio, e depois o Eliassim, alguém que foi escolhido para substituir o primeiro. Uma transferência de poder. Foi o que nos trouxe
aquela primeira leitura do livro de Isaías. Shebna sairá e realmente o Eliacim, filho de Alcias, esse assumirá o poder. Mas Deus explica pelo profeta porquê isto. Porque o Shebna usava de estratagemas para exercer todo um poder que não era, de modo algum, aquele que Deus inspira e convida a que se exerça no mundo. E a explicação é muito curta, muito simples. Este Alcias, o seu filho Eliacim, será um pai para os habitantes de Jerusalém. Assim Deus entende o poder. É o exercício de alguma coisa que tem de revelar a atitude e a postura de um pai. Por isso, segundo a ótica de Deus, expressa ali bem clara, naquela hora da história de Israel, o poder transforma-se numa atitude permanente de serviço. No fundo, o que fazem os pais, pai ou mãe, sabem bem que o poder lá em casa, enquanto pai e enquanto mãe, é realmente estar ao serviço. Estar atentos, disponíveis, acolhedores, mesmo quando tudo isto parece duro, difícil e até mesmo impossível. Por isso, naquela primeira leitura, parecia tudo terminar de uma maneira tão bonita. Porque este Eliacim, filho de Alcias, será um pai para os habitantes de Jerusalém. Aqui estão as chaves da casa de David. Passaram os tempos, muitos, mesmo muitos, e ao abrir a página do Evangelho de hoje, deparamos-nos com Jesus a entregar as chaves do reino a um pobre pescador da Galileia. Um homem rude, simples, sem maneiras, muito primário, sempre com o coração à boca. Haveria outros no grupo que poderiam receber estas chaves do reino, mas não. Jesus quis que fosse o Pedro. Claro que nós sabemos, não são chaves de portão, não são chaves de porta, estas que Jesus confia a Pedro. São outras chaves que abrem outras portas, sempre oportunidades fantásticas no assumir da vida. São as chaves que levam a um olhar diferente posto sobre a vida. São as chaves que levam a uma outra maneira de dizer a própria vida. São as chaves que trazem outra proximidade, outra amizade, outra comunhão, outra tolerância, mas nunca o espírito de vingança ou a atitude da violência. Afinal, o que Jesus está a pedir ao Pedro, a quem vai constituir como garante da unidade da sua igreja, é que seja um pai. Que ele, para os outros, no grupo apostólico dos 12, e para todos aqueles e aquelas que se vão aproximar deles, seja um pai. Realmente, tudo isto se passou um dia em Cesareia de Filipe, tal como o Evangelho nos disse. Mas este gesto, esta atitude, este momento, foi antecedido por uma conversa. 2 perguntas estiveram ali. Jesus perguntou: quem dizem por aí que eu sou? Mas logo a seguir, depois de ter ouvido as respostas, perguntou: e vós? Quem dizeis vós que eu sou? À primeira pergunta, nós vimos no Evangelho que as respostas foram prontas, fáceis, quase imediatas. João Batista, o Elias, o Jeremias, algum dos profetas. Curioso,
Tudo gente importante, mas tudo gente do passado. Foi assim a resposta daqueles que andavam por perto de Jesus. O que dizem é que tu és a reencarnação do João Batista, do Elias, do Jeremias ou um outro profeta qualquer de outros tempos. Quando as perguntas são feitas sobre aquilo que dizem os outros, não custam nada a responder. É sempre fácil dar resposta quando nos perguntam aquilo que se diz, aquilo que os outros dizem, o que se consta, o que se murmura. Jesus percebeu a confusão que ia não só no mundo ideológico, mas no coração dos seus próprios discípulos. É que, segundo isso, ele não seria mais do que um mero profeta ao lado de todos os outros. Não seria mais do que a reedição de uma figura do passado. Mas, afinal, Jesus era muito mais do que isso. Daí a segunda pergunta: então, se dizem isso, o que é que vós dizeis? Cada um de vós, que dizeis acerca de mim? Aqui não foi fácil responder. Também não é difícil para nós imaginarmos a expressão do olhar que se terá cravado em Jesus por parte de cada um dos seus apóstolos. Jesus queria uma resposta pessoal. Por isso não era fácil responder-lhe. Jesus não pedia propriamente fórmulas sabidas de cor, aprendidas nos bancos de qualquer sinagoga ou de qualquer escola, de qualquer um dos rabis daquele tempo. Não é difícil para nós imaginar como correu o olhar daqueles apóstolos. Andaram de Jesus a cada um dos outros, fixaram-se mutuamente. Alguns terão baixado o olhar, outros terão talvez até sorrido para preencher o momento. Mas na falta de ideias, e de certo faltaram a todos, olharam o coração, olharam para dentro. De certo que em breves e escassos momentos terão percorrido alguns lugares e alguns momentos importantes da vida pessoal de cada um. Foi Pedro quem falou. Sempre este Pedro no Evangelho, que nunca fala sozinho, fala sempre representando os outros, até cada um de nós, a uma distância de 2000 anos. É Pedro quem fala por ele e pelos outros, porque afinal, o que o Pedro sabia, sentia e vivia, tinha-o aprendido, sentido e vivido com os outros à volta de Jesus. Ele não sabia mais do que os outros, sabia tanto quanto eles. E o que sabia tinha sido aprendido em comum, em comunidade, ao lado de Jesus. Mas a graça de Deus fê-lo descobrir algo de novo. E por isso é Ele quem fala: Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus vivo. Aquele homem que afinal vivia, andava, comia e falava com eles a todo o tempo do dia. Jesus de Nazaré é mais do que um profeta, é muito mais do que um mero líder religioso, ou até do que um ilustre personagem do passado. É o Filho do Deus vivo. É isso que o Pedro confessa. É o Messias, a presença viva de Deus no meio de nós. É o Salvador do mundo. É com os outros que Pedro chega ao conhecimento da pessoa de Jesus. Não é sozinho. Terá tido as suas ideias, terá fundamentado as suas convicções, mas tudo o que os outros, naquele grupinho dos 12,
tudo o que os outros foram dizendo, sentindo, desabafando, pensando em voz alta. Foi importante para o Pedro definir os contornos do rosto e da pessoa de Jesus. Sem os outros, sem a comunidade, Pedro não poderia acreditar, não chegaria àquele momento e àquele lugar da fé. As palavras que lhe saíam da boca nascem-lhe no coração e saem-lhe agora do coração a partir de uma relação muito íntima, muito especial, muito cordial até com Jesus. Pedro descobre nele o Filho do Deus vivo, o verdadeiro Deus com o Pai. A fé, mais do que um conhecimento de doutrinas e de artigos, alíneas da doutrina, a fé é essencialmente um encontro de amor, sempre marcado por Deus, nos múltiplos lugares da vida, naqueles onde nem sequer muitas vezes pensamos poder encontrar quem nos procura e nos chama. A fé é este encontro de amor que Deus marca com todos e com cada um de nós e abre depois a oportunidade da nossa resposta. Na fé, Jesus é realmente alguém a quem se ama, como o Filho único de Deus. Por isso é que aquela segunda leitura nos trouxe mais uma vez a reflexão e o pensamento de São Paulo. Como é profunda e grande a sabedoria de Deus, dizia Paulo ao escrever aos Romanos. Como são insondáveis os seus caminhos. E porque são insondáveis é que ficamos de boca aberta quando damos conta que aqueles que nós julgamos por alguma razão, os menores, os sem valor na sociedade, na comunidade, às vezes até dentro da própria família, são os que Deus chama, os que Deus escolhe, os que Deus reveste com a sua força, ajudando-os a serem fiéis até ao fim. Daí a pergunta, afinal, quem sou eu para ti? É com esta pergunta que vamos partir do domingo para todos os dias desta semana. É o Senhor a interrogar-nos em cada momento de oração, em cada lugar do dia-a-dia da vida. Afinal, quem sou eu para ti? Deixamos que o Senhor nos surpreenda? Ou será que a rotina, as nossas fórmulas sabidas de cor, talvez desde os tempos da infância, continuam a dominar-nos, mesmo quando nos propomos rezar, falar com Deus? Uma coisa é certa, será sempre no contar e no reviver da nossa história de vida que encontraremos a resposta certa para esta pergunta de Jesus. Que estes momentos breves, no silêncio e na oração, nos ajudem mais uma vez a ficar na presença do Senhor, porque o domingo veio até nós mais uma vez e nos convidou ao silêncio, a este encontro de amor com o verdadeiro Deus, escutando e respondendo-lhe ao ritmo do que acreditamos. Fiquemos em oração.
Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra? Acreditais em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, foi ressuscitado pelo Pai, vive no coração de todos nós? Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, fé da Igreja que nos gloriamos de professar, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Apresentemos com humildade e confiança a Deus que é Pai, a nossa oração chegado o domingo. Pela Santa Igreja, fundada sobre a rocha de Pedro, para que permaneça firme na fé e seja testemunha do amor constante de Cristo, oremos ao Senhor. Ouvi-nos. Pelos dirigentes dos povos e seus conselheiros, para que o Senhor lhes inspire projetos de paz e lhes edifique uma sociedade mais justa, oremos ao Senhor. Ouvi-nos. Pelos que são perseguidos por motivos religiosos ou políticos, para que seja respeitada a sua dignidade humana e possam livremente escolher o seu caminho, oremos ao Senhor. Ouvi-nos. Pelos que têm fome, estão doentes ou sozinhos, para que encontrem em cada homem um amigo e creiam que Jesus está perto dos que nele confiam, oremos ao Senhor. Ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que sejamos pedras vivas da Igreja e discípulos verdadeiros de Jesus, oremos ao Senhor. Ouvi-nos. Pelos que morreram na esperança da ressurreição e partiram já deste mundo, foram nossos familiares, nossos amigos. Hoje, particularmente, José Silva, Maria Amélia Cruz, Natália França, Pedro Manuel Pedrosa Seco, para que a todos o Senhor dê parte no reino dos céus, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Senhora da Esperança, Estrela do Mar, oremos ao Senhor. Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco.